Bem-vindo ao Anarcopagos. Esse é o 7º vídeo sobre a história do paganismo. No 6º vídeo eu parei na caça às bruxas, que acontece durante do século XV, né, até o século XVIII. Mais do século XV ao século XVIII também tem tema para outros dois vídeos. O primeiro é esse, que é sobre alta magia e baixa magia, né? Nessa época aí que a gente convencionou chamar de época moderna, né? Do Renascimento até a Revolução Francesa. E no próximo vídeo eu também vou falar sobre como o paganismo se transformou em um conceito usado na colonização, né, pelos cristãos. Então também vai ser esse mesmo período, só que aí voltado para as colônias. Então vamos lá. Alta magia e baixa magia. Em paralelo à caça às bruxas, estava acontecendo muita coisa, né? Na Europa estava acontecendo o Renascimento, teve a descoberta das Américas. O Renascimento foi o resgate, né, da cultura greco-romana, né? Então tem coisas como, por exemplo, eles não sabiam nem que o Coliseu tinha sido uma arena construída pelos imperadores para fazer jogos. Eles achavam, no ano 1000, por exemplo, tem relatos de que eles achavam que o Coliseu era um templo para Júpiter, né? Acontece a descoberta das Américas e isso impacta muito a mentalidade europeia, porque né, uma parte inteira do mundo desconhecida, e daí eles vão ficar interpretando o que, que é isso, por que, que o diabo, né, de acordo com eles, estava escondendo um continente inteiro, né, e várias interpretações sobre quem seriam os indígenas no final das contas. O humanismo, né, chega com força, então as representações do ser humano deixam de ser tão tabu e passam a ser muito mais frequentes, né? E toda discussão sobre justamente a possibilidade dos seres humanos serem universais. Então, Deus teria feito as pessoas em todos os lugares, inclusive os índios, inclusive os africanos. E aí, isso gerava ali certas contradições e necessidades de explicar as coisas, né, pela visão de mundo cristã medieval, que criava muitas contradições, né? Tanto que no século XVI surge na arte o barroco, que é uma arte que ilustra bem os contrastes que estavam acontecendo na época, né? Ela quase sempre é focada no contraste, né, entre algo divino e algo mundano, o sagrado e o profano, né? E esse século de contradições também é onde acontece a Reforma Protestante, surgem várias denominações protestantes, surge a Contra-Reforma Católica, que visa perseguir melhor, né, as heresias e manter o catolicismo livre dessas heresias. Então, tá ali rolando uma efervescência nesse mundo que seria, digamos assim, o mundo da erudição e da intelectualidade masculinos, né? Já que eles estão justamente nesse processo de excluir as mulheres, né? Todos esses elementos aí que eu falei envolvem basicamente os homens e as mulheres sendo colocadas à parte, até a descoberta das Américas, por exemplo, né? A quantidade de mulheres que chegaram aqui nos primeiros 2 séculos é muito inferior à quantidade de homens europeus e até escravizados, né? No geral, os homens eram quem estavam na vanguarda de todos esses movimentos, dos movimentos evangélicos, da Contra-Reforma Católica. E os homens estavam também nas universidades, pois desde os anos 1200, 1300, começaram a surgir as primeiras universidades, mas no século XV, XVI, XVII, é que as universidades vão realmente criar uma massa crítica ali, vão se tornar um lugar que influencia a sociedade de alguma forma, sociedade europeia, né? E as universidades, elas tinham nessa época várias disciplinas que não correspondem a coisas que hoje em dia são consideradas científicas, mas sim místicas. Então a gente tem, por exemplo, astrologia, né? A astrologia na época era um conhecimento bastante avançado que tinha sido, maior parte dele absorvido ali dos muçulmanos. E ela era utilizada junto com a matemática, né? Tinha muito a ver com a matemática, para calcular o movimento das estrelas, dos planetas e tal, mas principalmente para você conseguir determinar onde é que você estava e navegar, né?
para os muçulmanos, qualquer lugar que você tivesse, você tinha que se virar para Meca, por exemplo. Então você tinha que ter um conhecimento razoável do céu para saber como é que você ia se virar para Meca para fazer as suas orações. Mas um navegador no meio do oceano, sem nenhum ponto de referência, ainda assim consegue usar as estrelas, mas precisa de estudo, né? Você não dá para fazer no intuitivo, dá. Mas no caso eles estavam bastante avançados na matemática e tal, para conseguir determinar posições exatas e com isso fazer mapas, né? Pessoas que sabiam essa astrologia e a matemática relacionada conseguiam fazer um mapa sem nunca terem realmente ido aos lugares, né, que o mapa estava registrando. Enfim, era bem avançado, né? E as pessoas ali. É aí que vem toda essa discussão de heliocentrismo, do Galileu. Né? Se não fossem as universidades, né, pesquisando astrologia, o Galileu poderia até ter sido perdoado pela Inquisição, né? Que ele não ia ter com quem ficar mantendo aquelas correspondências que levaram o heliocentrismo a realmente dominar aí dominar não, né? Ser provado pelas universidades e tal, e a igreja não ter como eliminar isso, por quê? Porque estava fora do escopo dela, não estava mais dentro dos monastérios, essa discussão estava nas universidades. Alquimia. Alquimia também era a química da época, né? Assim, a astrologia só no século XVIII começa a dissociar e virar astronomia uma coisa e astrologia outra, porque a astrologia tinha, nessa época, e nas universidades se pesquisava predição. Então, astrólogos, eles eram astrólogos dos reis, das rainhas, a Elizabeth I, se eu não me engano, da Inglaterra. Ela foi coroada aí de acordo com um dia que era melhor para astrologia, deve ter dado certo, né? Ela governou por décadas. Enfim, as pessoas recorriam a astrólogos como se eles fossem o quê? Cientistas naturais, como se eles só... Basicamente, Deus fez o mundo como mecanismos e tal, então as estrelas deveriam refletir isso, portanto a previsão deveria fazer sentido. E até Newton ainda trabalhava com essa ideia de será que dá para prever coisas através dos astros, né? Só depois dele é que realmente essas coisas já vão começar a dissociar totalmente. E prever coisas deixa de ser considerado científico, né? Mas enfim, alquimia. Alquimia também significa simplesmente a química, né? Em árabe. Então, a química já era muito avançada em vários lugares mais avançados do que na Europa, né? Na China mesmo. Eles estavam consideravelmente à frente. Mas no que diz respeito à Europa, a alquimia ali das universidades era o mais avançado que tinha até então, né? Os textos sobre alquimia, para além de buscar a pedra filosofal, por exemplo, eles descrevem realmente classificações ali químicas que estão bem mais avançadas do que tinha na época dos gregos e romanos. Por fim, né, e também a alquimia você vai dissociar de buscar coisas como a pedra filosofal depois do século XVIII, né, quando a química vai dissociar da alquimia. O ceticismo, né, vai chegar com força na ciência se dissociando de qualquer coisa aparentemente sobrenatural, né, porque é só a concepção diferente de natural, né, do que seria natural ou não. Enfim, medicina. A medicina também era um misticismo bizarro. Ela se baseava ainda nas quatro mores, que tem a ver com quatro elementos, e era greco-romano. E diferente dos greco-romanos, eles não avançaram. Na medicina, na verdade, eles regrediram porque tinha muitos tabus sobre os corpos, então eles não estudavam as coisas realmente de um jeito científico. E ser tratado por um médico formado numa universidade não te dava mais chance de sobreviver do que ser tratado por uma curandeira que eles estavam queimando na fogueira, né, nesse mesmo período. Né. As curandeiras provavelmente tinham um sucesso nas curas até maior, né, por serem tradições ali, né, mas... enfim, vamos continuar. Tudo isso que estava nas universidades e fazia parte de um universo mágico ali, fazia com que existissem homens eruditos praticando magia
e sendo aceitos, ainda que com diferentes níveis de perseguição, mas a perseguição era sempre por acusações de charlatanismo, ou seja, era quando se falava, esse cara está na verdade enganando todo mundo, vamos perseguir ele. Mas você vê que os reis que estavam ali sendo aconselhados por bispos e tudo mais toleravam a existência de astrólogos, alquimistas e esses médicos bizarros em suas cortes, e eles é, patrocinavam essas pessoas e tudo mais. Então, você tem Paracelso, por exemplo, né, que morreu na pobreza. A maioria dessas pessoas que se envolveu com magia acabavam morrendo na pobreza. E também aí já cria aqueles mitos, né? Tem tipo a lenda do Fausto, que invoca um Mephistófeles, que é um demôniozinho de estimação aí, e que faz um pacto com esse demônio, mas o demônio no final das contas engana ele, e ele passa a ter uma vida. Morre na miséria também. Meio que parece que é uma história de moral, né? Moralizante sobre quem busca magia, busca através da magia, entrar em contato com entidades que seriam superiores e que por isso teriam esses conhecimentos que os humanos não podem ter, mas essas entidades têm, porque elas estão lá mais perto de Deus. Enfim, é uma lógica judaico-cristã, muito mais do que pagã. Essa lógica de invocação de demônios e tudo mais, que estava rolando ali no século XVI e que, em paralelo à caça às bruxas, né? As bruxas eram mortas porque supostamente invocavam um demônio, enquanto que existiam homens magos eruditos invocando o demônio mesmo, e esses aí eles não eram mortos. Enfim, tudo isso vai virar ciências ocultas no século XIX. Por quê? Porque no século XVIII rola o que se chamou de iluminismo. E o iluminismo ele vai partir de uma perspectiva muito cética com qualquer coisa sobrenatural. Então, eles vão. É a partir do iluminismo que o método científico ganha força e começa-se a exigir que as coisas sejam objetivas, ou seja, que haja algum tipo de experimento onde você consiga reproduzir em diferentes locais aquela prova da teoria que você está fazendo. Então, graças a isso, eles conseguiram deixar as ciências ocultas jogar as ciências ocultas para o lado. Mas é engraçado isso, né? Porque ciências ocultas foi um termo que foi utilizado por parte dos eruditos envolvidos no que a gente vai chamar de alta magia, a partir de agora, para criar nessa alta magia um status equivalente das ciências às outras, né? E qual é a grande questão da alta magia, né? A alta magia é uma magia ritualística, né? Ela estava acontecendo ali conforme... Vamos voltar lá ao iluminismo, né? No iluminismo foi sendo colocadas de lado todas as superstições, entre aspas. Mas se criaram ali várias sociedades secretas que estavam envolvidas tanto em tentar tomar poder, quanto em preservar conhecimentos ou estudar coisas que seriam proibidas pela igreja, né? E aí daí vem a maçonaria, posteriormente vem os Rosa Cruz. Essas várias ordens secretas acabaram se envolvendo com magia porque, além de a magia supostamente poder fazer eles cumprirem os objetivos deles, a magia ela era considerada uma coisa mais proibida, né? Então você precisaria estar em grupos secretos para você não ser perseguido, né? E não ser até desacreditado, né? Uma pessoa que tivesse um renome, ela preferia praticar essa alta magia numa sociedade secreta do que publicamente, dado que publicamente ela possivelmente era um cristão exemplar, lá lá lá, lá lá lá, né? Isso acontecia muito. E essas tradições das ciências ocultas, elas vão acabar criando uma síntese aí entre rituais pagãos, referências pagãs e referências judaicas. Então a gente vai ter muita cabala, né? E o que acontece? Isso aí se chama hermetismo, essa síntese. O hermetismo ele não é não é uma corrente única, tá? Então tem vários grupos de magia que reivindicam o hermetismo, mas basicamente é como se
eles acreditam que existe uma entidade civilizatória aí que dá conhecimento para os humanos. Eles chamam de Hermes Trismegisto e esse Hermes aí seria uma entidade que relacionada tanto ao Hermes dos gregos quanto ao Imhotep lá dos egípcios. Eu acho que é Anubis, não tenho certeza qual dos deuses egípcios, que está relacionado ao conhecimento, mas basicamente essa galera do hermetismo, que você pode entrar nesses sites aí sobre maçonaria e você começa a ver os misticismos deles, você vai ver que eles vão reivindicar estar fazendo rituais que tem a ver com 3000 a.C. lá no Egito Antigo. Né? Essa reivindicação de antiguidade tem a ver com eles acreditarem que os conhecimentos ocultos eles são da posse dessas entidades sobrenaturais que poderiam ser invocadas, então você poderia começar a acessar esses conhecimentos. Então a reivindicação deles é de uma tradição civilizada, sacerdotal, antiguíssima. E essa lógica sacerdotal e de rituais, ela está totalmente a ver com a alta magia. Inclusive os judeus, eles perderam o templo deles, né? Na diáspora lá, os romanos destroem o templo de Salomão. Então eles passam alguns séculos durante a Idade Média recriando os rituais de uma forma agora sem o templo, readaptando as suas visões de mundo para essa situação de diáspora que a gente chama, né? Então, é aí que eles vão criar esse monte de magias, essa cabala e essas magias judaicas, que são como se fossem reproduções do que se faria no Templo de Salomão. Né? Então é uma magia ritualística, do mesmo jeito. E é por isso que ela consegue casar tão bem com as referências pagãs que se usa na alta magia, porque eles acreditam que no final das contas o mais antigo mesmo é o Egito Antigo. E os hebreus são só uma dissidência, né, dos egípcios antigos. Eles aprenderam as coisas com os egípcios, criaram a versão monoteísta deles, que também existiu no Egito, né? Acho que Akhenaton, né? O Akhenaton criou o monoteísmo, a monolatria, pelo menos, no Egito. E algumas cronologias vão bater a saída dos hebreus depois disso, do Egito, então eles teriam levado a monolatria. Enfim, essa galera reivindica uma ampla tradição aí civilizada de rituais sacerdotais. E essa própria galera que criou a distinção disso com a baixa magia. A baixa magia é a bruxaria propriamente dita. A baixa magia é o que estava sendo perseguido na caça às bruxas. E essa baixa magia só vai deixar de ser perseguida a partir do momento em que, no iluminismo, o ceticismo se estabelece e começa a se considerar que é sem sentido matar pessoas por algo que você acha que não existe. Se a bruxaria não existe, por que você vai matar bruxas, não é? E a partir do século XIX, não só a caça às bruxas praticamente acaba, ainda que seja transferida para outros tipos de repressão popular, mas enfim. Rola um movimento do folclore, do resgate do folclore. E no resgate do folclore começa a haver registros não só das narrativas, mas dos costumes relacionados a essas narrativas. E se percebe que a magia nunca saiu do contexto popular. As pessoas sempre continuaram fazendo magia. Ainda que grande parte dela seja com elementos cristãos. Então você faz o sinal da cruz, você chama santos para obter resultados mágicos. Mas nem todo mundo, né? Assim como parte dos homens aí conseguiu manter sociedades secretas para fazer essas altas magias, parte das mulheres continuaram mantendo seus grupos secretos, principalmente mulheres, tá? Para fazer a baixa magia e passando umas para as outras esses conhecimentos que a gente chama de simpatia, né, superstição, e estão relacionados ao folclore. Mas também tem um renascimento aí do paganismo, né? Que vai também ajudar nessa questão da baixa magia. Por quê? Né? E você vai ter principalmente aí o druidismo. O druidismo é um neopaganismo ali que começa no século XVIII ainda, ou seja, é um dos mais antigos, na Inglaterra, onde homens vão estar tentando resgatar aquela tradição dos druidas,
que os romanos combateram. Então são eles que vão chegar nos primeiros... Nessa época aí a gente já tem eles percebendo que os druidas, fazendo as traduções dos antigos textos, né, por inglês, e essa percepção de que os druidas acreditavam na reencarnação, um monte de coisa aí começa já a se consolidar nessa época. E no século XIX só cresce, e no século XIX vai virar um monte de correntes. O inicial neopaganismo do druidismo também vai virar correntes neopagãs de vários outros antigos povos, inclusive lá dos egípcios, né? Só que aí, como eu disse, né, a galera que gosta mais de egípcio vai se envolver com a alta magia, porque os egípcios já eram altamente sacerdotais, né? Enquanto que essa galera que foi pro lado do druidismo, que foi resgatar tradições através do folclore, foi muito mais para a questão celta, germânica, né? E greco-romana. E no finalzinho do século XIX surge a Wicca, né? E a partir daí, a ideia da bruxaria e da baixa magia estar relacionado a uma atividade feminina vai crescer, né? Mas, enfim. Assim, o que essa tradição de baixa magia vai reivindicar é principalmente a tradição da grande deusa, que é um pressuposto, tá? Né? A gente não tem um registro claro de que havia o culto a uma grande deusa. Ainda que, sei lá, o último imperador romano, que era ainda pagão, mencionasse exatamente esse termo, grande deusa, né? E ele era bem sincrético, né? Os romanos, eles acreditavam num paganismo colonizador. Então, para eles, todos os outros estavam cultuando a mesma coisa que eles, só que, enfim, ele chamava de grande deusa, como se fosse a deusa da natureza, enfim, a terra, Gaia. E ele achava que era central no culto, mesmo, e isso é bem interessante, né? Porque os romanos, eles eram cultura indo-europeia, patriarcal e tudo mais. Mas, enfim, a tradição da grande deusa, ela remete ela é contemporânea ao Egito Antigo, só que na Europa, né? Então, ambos reivindicam uma antiguidade muito tardia, muito grande. E existe uma questão de gênero óbvia aí, né? A alta magia foi preservada pelos homens que tinham posições sociais capazes de mantê-los vivos, enquanto a baixa magia era praticada pelas mulheres que foram perseguidas, né? Não poderiam escrever coisas, então você cria dois mundos diferentes aí de magia. E é interessante você ver no mundo nórdico, né? Os nórdicos, eles têm dois tipos de magia registradas desde os escritos mais antigos, que seria o Galdri, que é uma magia de canto e vinculado aos homens. Então você faz aqueles cantos que até parecem cantos xamânicos. Enfim, lá vai a cantoria, que invocam palavras, que tem runas, porque essa magia também é escrita, símbolos. Então você tem aquelas Bindi-runes, que são as runas coladas umas nas outras para formar um símbolo maior. E você tem grimórios, livros de magia feitos por esses homens, que eram os Galdraman, os homens do Galdri. E eles têm até hoje um museu na Islândia, que é o Museu da Magia Nórdica, em que você tem os livros e você tem objetos relacionados a essa magia. E parte desses homens eram inclusive ligados à igreja. O próprio bispo da Islândia chegou a ser um Galdraman. Então, que fazia livros secretos, né? E imagina, né? Tem que ser a roça da roça, né? Para você escrever um livro, sendo um bispo, escrever um livro de magia e ninguém te pegar, né? Mas também na Islândia era só você esperar o inverno, que ninguém ia bater na sua porta, né? Cada família passava o inverno sozinha. Então ele lá escrevia seus livros de bruxaria, quer dizer, de alta magia. Mas o Seidri, que é uma magia considerada feminina, também desde das referências mais antigas, ela é uma magia relacionada à previsão, a uma magia mais, seria tipo intuitiva, onde você entra em estados de transe. Também tem a ver com xamanismo, tá? Todas as magias lá dos nórdicos são parecidas com rituais xamânicos de alguma forma. Mas é diferente Seidri de Galdri.
e ela é tipicamente feminina. Então, o Seidri, ele naturalmente não teve escritos, não teve nada para preservar ele nesse sentido. Mas, né, não existe realmente um grande motivo para se achar que as duas práticas, que uma das práticas desapareceu porque era feita por mulheres e outra preservou porque era feita por homens. Na verdade, as duas continuavam existindo. E, inclusive, né, homens praticar Seidri também era considerado, enfim, era considerado algo quase como ser homossexual, você fazer uma magia feminina. Afeminado, na verdade, a palavra mais certa, né? Mas existem registros de homens praticando Seidri. E eles só poderiam praticar Seidri se eles tivessem aprendido com uma mulher antes. Então, as mulheres não podem ter parado, né? Mas, enfim. É isso, eu não quero que esse vídeo se prolongue muito. Então, para fazer uma analogia final aqui entre o que seria alta magia e a baixa magia, vamos comparar fazer um bolo ou fazer um pão. Para fazer um bolo, você tem que seguir a receita. Assim como para fazer um ritual, você segue uma receita. Então, na magia ritualística, você vai fazer passo a passo ingrediente. Você vai usar os ingredientes certos no passo a passo para obter o resultado X. Assim como quando você faz um bolo. Se você trocar qualquer ingrediente ou qualquer passo, você não obtém um resultado X. Você vai ter um resultado diferente. Pode até ser um bolo, mas não é o mesmo bolo. Da mesma forma, se você não tem os ingredientes ou o ambiente adequado e você tem que trocar os ingredientes ou trocar as técnicas para obter o mesmo resultado, ainda assim é uma outra receita, um outro bolo. Né? Um bolo e dois bolos iguais, você tem duas receitas diferentes, não são o mesmo bolo. Né? Isso é a mesma coisa nos rituais. Você pode ter vários rituais para o mesmo objetivo, mas cada ritual é um ritual diferente se ele tem elementos diferentes. Né? Então, assim que funciona a alta magia. Eles vão criando muitos rituais, né? Se você for ver do, enfim, do Paracelso, passando pelo... Esqueci o nome dos caras. Mas, enfim, chega no Aleister Crowley, todos eles têm livros de rituais. E eles, no máximo, eles não vão recomendar nunca que você troque elementos. Se você não tem o que é o suficiente, você vai criar uma receita nova, tá? Para poder adaptar ela a uma situação nova. Agora, fazer pão é diferente. Fazer pão, você tem poucos elementos, né? Diferente do bolo, que você tem muitos ingredientes, no pão você tem poucos. Você vai ter só a farinha e a água e já dá para fazer o pão. Se você usar a fermentação natural, se o seu ambiente proporcionar a fermentação, você já faz o pão só com farinha e água. Você pode botar uma pitada de sal para temperá-lo. Você pode botar fermento, caso o ambiente não seja tão bom assim para fermentar naturalmente, você adiciona o fermento. Mas o fato é que não tem como você seguir uma receita. Se alguém te disser que você tem que deixar o pão crescer 2 horas e depois assar por uma, você não vai ter o mesmo pão sempre. Porque o ambiente muda a velocidade com que o pão cresce. Então não adianta você determinar um tempo para o crescimento do pão. Se você quer ter um pão sempre igual, você vai ter que ficar olhando o pão crescer, até chegar no ponto que você quer. Da mesma forma, um bom padeiro vai poder fazer esse pão em qualquer lugar, então ele vai adaptar de acordo com esse ambiente, ele vai ficar de olho para o pão crescer até o tanto que ele quer, e vai se adaptar de acordo com o forno, que os fornos também mudam. Você não pode dizer que é para assar por 1 hora o pão em qualquer forno. Depende do seu forno. Então, o bom padeiro vai fazer um pão igual, independente das condições ambientais. Ele vai simplesmente esperar os tempos. Ele é o talento dele que faz a diferença. O talento dele garante que todos os pães dele são iguais. O boleiro, ele vai fazer o contrário, ele vai mudar todo o ambiente, ou melhor, ele vai fazer uma receita possível, né, para aquele ambiente. Então, assim, a pessoa da alta magia, ela vai chegar, eu quero determinado efeito e eu só tenho tais elementos, então eu vou buscar o ritual que é possível ser feito só com esses elementos para ter esse efeito. Sei lá, eu quero um biscoito doce, então eu vou usar os ingredientes que tem para fazer um biscoito doce. Né? A receita que for possível. Né? O pão é outro. Mas enfim, não é uma analogia perfeita, né? Gastronomia e magia não são a mesma coisa, mas acho que deu para entender, né? O talento
é extremamente importante na baixa magia, porque a baixa magia tem a ver com poder pessoal. Então eu vou chegar lá e eu vou fazer essa cura aqui, assim como o xamã. E essa é a grande treta, xamã versus sacerdote, que tem desde a antiguidade, ou seja, o xamã, assim como a bruxa, ele chega ali com os poucos elementos que ele tem na casa de alguém que está lá doente, ou então alguém é levado para ele, enfim. O sacerdote não, se você destrói o templo do sacerdote, o sacerdote já perdeu o, o seu local de se comunicar com o divino. Enfim, o sacerdote fica no sal ali, né? Se você ele tirar os elementos dele, né? O talento individual dele, ele não confia, né? Não é sobre talento. Essa é só para entender assim, que são duas lógicas bem distintas, né? O máximo que você vai conseguir fazer num ritual improvisado é se lascar, de acordo com a lógica da alta magia. Enquanto que na baixa magia, não, né? Só que também não faça, né? Não chame nada se você não tiver, digamos assim, preparado para lidar, né? Mas é isso, gente. No próximo vídeo eu vou focar em inquisições que perseguiram pessoas fora da Europa para a gente poder ter elementos aí para compreender como que esse conceito de paganismo chegou a ser expandido para além do contexto europeu, né? Então, os indígenas são pagãos, os africanos são pagãos, até os hindus, os chineses, os japoneses são todos considerados pagãos, portanto, eles vão entrar na história do paganismo também. E só depois eu vou chegar no neopaganismo do século XX, que são muito mais legais, coerentes, cientificamente embasados por causa das pesquisas arqueológicas, históricas e tudo mais, né? Esse período, alta magia e baixa magia ainda tem a ver com uma certa visão pouco pesquisada sobre o passado, sobre como as pessoas viam as coisas. Mas, enfim, próximos vídeos a gente chega lá. Então, até mais e obrigado por todo mundo, para todo mundo que tenha visto até agora. É isso aí, tchau, tchau.